boa tarde. Visão Plural entrando no ar nesse dia 21 de janeiro de 2013. Eu já estou querendo me adiantar no mês. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Vamos entrevistar uma ex-advogada que deixou a advocacia para cuidar da saúde de uma clientela vasta e que tem problemas de saúde por falta de exercícios. Conosco a senhorita Priscila Guimarães. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Patrícia, como vai? Boa tarde a todos. Tudo bem, boa tarde. Olha, ela fundou uma instituição chamada Santo Corpo. Por que o nome Santo Corpo? Quando eu pensei em abrir a Santo Corpo, eu imaginei um nome que fosse exatamente sugestivo à prática de atividades físicas que as pessoas estavam deixando de fazer. E me veio à mente esse nome em que o corpo é sagrado. Que se você não cuida da sua mente num todo, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, seja como for, você perde o sagrado do seu corpo. Você pode viver menos, pode viver com uma qualidade ruim. Então o nome é sugestivo a isso. Trate do seu sagrado corpo. Qual é a diferença entre o Santo Corpo e as outras academias que existem por aí? A exclusividade e o individualismo. Quando uma pessoa nos procura na Santo Corpo, em primeiro lugar, ela é feita uma entrevista junto a ela, é feito um questionário, uma avaliação para saber os motivos que ela está ali, o porquê dela estar ali, se é por sedentarismo, se é por interesse, se é por indicação médica, para que ela também tenha conhecimento das reais expectativas dela. Porque muitas pessoas, por vezes, nos procuram com esse projeto verão, projeto momentâneo, projeto tudo, e na Santo Corpo nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos de uma forma longa e perpétua, para todas as idades. Quem procura mais o Santo Corpo, homem ou mulher? Inicialmente nós tivemos um público maior feminino. Mas hoje as mulheres, as esposas trouxeram os maridos, que trouxeram os filhos, que trouxeram os genros, as noras. Nós temos de fato uma entidade muito familiar na Santo Corpo. Que bom. Agora diga uma coisa, o Pilates é uma técnica originária da onde? Bom, o Pilates começou de fato com o Joseph Pilates, que é o seu fundador. Joseph Pilates, ele era uma pessoa, quando criança, ele era uma pessoa extremamente debilitada de saúde, tinha problemas seríssimos de pulmão, e ele começou, como ele não podia brincar, ele não podia participar das brincadeiras normais infantis, ele virou um autodidata em relação aos exercícios. E ele começou a estudar em bibliotecas sobre todas as modalidades mundiais, e ele tornou-se um triatleta. Quando ele foi para a Inglaterra, ele ficou preso a um campo nazista, ele faz parte da época da Segunda Grande Guerra, e como ele estava ficando debilitado e vendo os outros presos debilitados, ele sim, nas próprias camas e com faixas e lençóis, ele desenvolveu exercícios adaptáveis a qualquer pessoa. E quando ele foi libertado, ele foi para os Estados Unidos, em Nova York, e montou o primeiro estúdio de Pilates, onde ele desenvolveu não só a técnica, como os aparelhos de Pilates. Vamos ver um pouquinho as fotos do Santo Corpo, para vocês terem ideia do investimento que essa moça fez. Olha lá. Nossa recepção. A recepção, muito simpática. Muito linda, nosso símbolo do Santo Corpo, na verdade, Perfeito. Nosso logo. Olha. Nossa entrada é muito sugestiva, ela é muito ampla, no meio do Jardim Europa, no meio à grande avenida. Nós temos uma gaiola que chama-se Natureza Livre, em que os passarinhos se alimentam e vão embora e entram a hora que eles quiserem. É muito sugestivo, muito claro, muito gostoso. Você não sente que você está em meio à Rua Groenlândia, ao movimento da rua, ao trânsito da rua. Ela é bem arborizada, as árvores são naturais, muitas árvores ainda estão catalogadas. Nós temos jabuticabeira, abacateiro, nós temos figueira, as árvores são catalogadas e tombadas. Aí é uma outra recepção, onde o azul e o cor-de-rosa eram os vestiários. Nossa apresentação. Ainda todo o interno da Santo Corpo, o interior dela. Sempre muito sugestivo, muito calmo. Essa é a imagem indiana? É uma imagem de uma santa indiana, assim, chamada Kuan Yin, que é a mãe da terra, a mãe de todos.
onde nós temos uma água, um café, uma outra recepção. Quantos funcionários vocês têm? Nós temos 7 funcionários burocráticos e 28 prestadores de serviço conosco, entre massoterapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos. Do direito para a preocupação com o corpo, qual foi vamos dizer, nessa transição, qual foi o seu aprendizado para introduzir a filosofia, vamos chamar, hindu e também indiana, para poder criar esse local tão bem bolado? O equilíbrio que não só o budismo, mas como todas as imagens indianas e hindus, elas remetem à meditação, à interiorização, ao descanso. Então eu remeto a essas imagens justamente pela concepção de meditação. Eu andei lendo o material que a assessoria de imprensa mandou, e aí tem duas coisas que me chamam muita atenção. Acho que o Pilates é muito bom para quem tem osteoporose. Sim. Qualquer pessoa, independente da idade? Na verdade, a osteoporose ela é uma doença e que infelizmente não há cura. Há prevenção e manutenção do problema. Normalmente, quem tem osteoporose são mulheres, 90% dos casos. Por que em mulheres? Por causa da ruptura da fabricação dos hormônios por conta da menopausa. Então é normal, infelizmente, que as mulheres, a partir da entrada na menopausa, na pré-menopausa, comecem a reduzir a produção dos hormônios femininos e com isso gere a osteoporose. A osteoporose o que é? O osso ele fica poroso mesmo, ele vai perdendo a força, ele vai ficando uma esponjinha mole. Então por isso que existem muitas quedas feias, com muitos problemas por conta disso. Então se você fizer um exercício como o Pilates, que aumenta a circulação, aumenta o metabolismo, não tem impacto, o Pilates é um exercício sem impacto, mas de um fortalecimento extremo. Então você pode usar os 3 graus da osteoporose para fortificar ou prevenir junto ao Pilates. E a terceira idade também faz parte do seu setor capaz de ser beneficiado pelo Pilates? Faz. É uma delícia, porque hoje eu tenho dos 12 anos aos 87 anos de idade. Hoje a terceira idade ela não é mais tida como idoso, é uma fase. E nessa fase, as pessoas com mais idade, elas estão muito preocupadas com a qualidade de vida, com o santo corpo, o sagrado corpo delas. Mesmo que sedentárias, o Pilates trabalha excepcionalmente bem. Uma pessoa de idade, vamos supor, a partir de 70 anos, que nunca tenha feito exercício, que é considerada uma pessoa sedentária, em 6 meses, com uma frequência de 2 vezes a semana, ela vai ter um resultado excepcional em relação à força muscular, à respiração, memória, equilíbrio e postura, que são pontos essenciais para quem vai perdendo os movimentos, enrijecendo, artrose, artrite, dores, é muito bom. Que outras doenças podem ser beneficiadas pelo Pilates? Olha, como eu já disse, artrose e artrite, que são doenças dos ligamentos, porque você vai enrijecendo os ligamentos, seus músculos vão perdendo a força. O Pilates, ele é um exercício em que você trabalha alongamento e força, e muita isometria. Isometria é o trabalho feito de equilíbrio, de força, de concentração. Então, por exemplo, algumas doenças mentais você trabalha concentração, outras você trabalha alongamento. Problemas de coluna, principalmente hérnias, desde que autorizadas pelo médico. É muito importante dizer isso. Toda pessoa precisa passar por um médico para fazer uma avaliação. Problemas nos joelhos, reabilitação de esportistas, eu tenho muita reabilitação de esportistas. Muitos adolescentes com vários problemas. Que tipo de problema de adolescente? Olha, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo na cabeça, no corpo do adolescente brasileiro hoje? Muito grave, algo muito complicado. Por quê? Hoje eu tenho 46 anos e eu tive uma infância de rua. Eu tive uma infância de brincadeiras de rua, de pega-pega, de vôlei, de todas as brincadeiras normais. Então nós nos movimentávamos, nós nos exercitávamos, palma do pé no chão, exercício, força. Hoje os adolescentes, pré-adolescentes, eles permanecem deitados, jogados na cama com videogame, eles são sedentários. Eles podem fazer aquilo que as atividades extracurriculares, judô, balé, natação, mas é pouco.
para uma criança em desenvolvimento. Então eles estão desenvolvendo muita escoliose, muita cifose, muita lordose, que são problemas na coluna, que se não tratados durante o crescimento deles, eles vão ter muito problema quando na maturidade. Sim. E fora também hoje, o que tem aumentado muito é a chamada dor de crescimento. A dor de crescimento, ela atinge muitos meninos que tem aquele estirão, o chamado estirão. Meu filho teve um estirão numa época que ele, em um ano, ele cresceu 14 centímetros. Ele andava todo curvado. E na época eu não conseguia ajudá-lo com o Pilates. Conseguia ajudá-lo de outra forma, mas não com o Pilates, porque eu ainda não conhecia. Mas a dor no crescimento hoje, e ele também não era uma criança ativa, então isso de fato trouxe muito problema para ele. Demorou muitos anos para que ele trouxesse a postura e as dores de crescimento parassem ou cessassem, porque do mesmo jeito que elas vão embora. Como foi a sua transição do direito para a saúde? Olha, quando eu decidi, eu advoguei 17 anos, fui muito feliz, tributário, setor tributário, tive meu escritório. Sempre gostei muito, tenho pós-graduação, tenho especializações, sempre trabalhei muito bem com o direito, fui de fato uma advogada ativa. Quando eu decidi parar da advocacia, eu não sentia mais prazer na falta de expectativa que eu dava aos meus clientes. Isso para mim foi um ponto muito grave. E na época eu conheci o yoga, adorei, achei uma atividade interessante. Em seguida eu conheci o Pilates e eu já estava desmotivada. E aí eu resolvi parar para abrir a Santo Corpo. E essa transição para ser efetivada, quanto tempo durou? 2 anos. 2 anos? 2 anos para que eu pudesse primeiro convencer as pessoas que estavam próximas de mim, aos meus clientes, que eu não tinha enlouquecido, que isso não era temporário, era definitivo. Eu precisei fechar toda a minha carteira, prestar conta para todos os meus clientes. Depois, aonde a Santo Corpo hoje foi o meu escritório. Então, eu precisei fazer toda uma reforma adequada junto à legislação. E estudar, de fato, o que era Pilates. Eu viajei muito para saber o que era Pilates. Onde é que você esteve? Eu estive em Nova York, eu estive em Londres e estive em Madrid, para entender um pouco sobre o Pilates. Depois eu fui para a Bahia, que na época era uma das maiores empresas de aparelhos de Pilates. Fui para lá, fiquei com eles todos para entender mais sobre o Pilates. Comecei a praticar Pilates em São Paulo, era um estúdio muito pequeno de uma fisioterapeuta, que ainda também estava começando. E depois disso eu nunca mais parei. Então todo lugar que eu viajo, eu atrelo as minhas férias a algum conhecimento. Ou eu vou a um estúdio, ou eu vou conversar com alguém. Antes de viajar eu já entro em contato. Trago muitas pessoas para São Paulo, mesmo fora do Brasil, para dar aula para as minhas professoras. Então, assim, hoje eu trabalho pela saúde. Quais são os países mais desenvolvidos nesse setor? Hoje, Nova York ainda, sem dúvida, que já trabalham com uma forma mais endurecida do Pilates. É como se nós estivéssemos no primeiro para o segundo estágio e o Pilates lá fora estivesse entre o terceiro e quarto, até porque Joseph Pilates morou em Nova York. E Romena, que foi a última aluna dele, faleceu ano passado, ainda que trabalhava no estúdio de Pilates. Então lá está toda a matriz do Pilates. A Europa hoje está com Madrid, Paris, Londres, tem ótimas escolas hoje de Pilates. E Buenos Aires também, aqui na América do Sul, está começando a desenvolver uma linha de Pilates muito interessante. Vamos fazer um pequeno intervalo e na volta continuamos conversando com a Priscila Guimarães sobre a saúde, como cuidar da saúde da mente através de várias técnicas que ela, no Santo Corpo, desenvolve. Voltamos já.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Visão Plural de hoje, dia 21 de janeiro de 2014. Eu apresentei dizendo que era 21 de janeiro de 2013. Desculpe, foi um desrespeito à inteligência de vocês, uma bobeada minha. Então, 21 de janeiro de 2014. Bem, hoje nós estamos conversando com a Priscila Guimarães, que é proprietária de um imóvel muito surrealista, porque é um imóvel que cuida do corpo e da mente. É Santo Corpo. O que ela faz é cuidar de 300 pessoas hoje, espero que aumente a frequência dos seus clientes, cuidando do corpo e da mente dessas pessoas. Então ela estava falando no primeiro bloco a respeito da formação, da aplicação, do que é bom você usar o Pilates ou não, a yoga, etc. e tal. Agora vamos entrar no outro tema sobre a gravidez. Priscila, a gravidez as grávidas, não se faz mais grávida como antigamente, né? As grávidas hoje têm uma cabeça um pouco complicada e necessitam de assistência psicológica, além do marido, da família, etc. e tal. O que o Santo Corpo faz pelas grávidas? De fato, Patrício, hoje as grávidas ficam muito preocupadas não só com o próprio bem-estar durante a gestação, e como também ao bem-estar do neném que elas estão levando. O que a Santo Corpo faz em relação à gestante são duas coisas muito, muito boas. Primeiro, Pilates gestacional. Pilates gestacional é simplesmente fantástico. Por quê? Independente do estilo de parto que a mulher queira ter, se é parto natural ou se é uma cesariana, o trabalho do períneo feminino, essa parte da bexiga, de todos os órgãos baixos,
eles são muito afetados com a gestação. Então, o que que acontece? O Pilates, ele fortifica o tônus muscular do períneo, que é a parte interna, da bexiga, evitando aquele problema que algumas gestantes têm, inclusive em outras gestações, em gestações reincidentes, de a bexiga cair, ter um pouquinho de incontinência urinária, ter alguns problemas. Esse é o primeiro ponto que o Pilates trabalha muito bem. Segundo ponto que o Pilates trabalha, o fortalecimento lombar. Normalmente, hoje, os bebês estão muito maiores do que antes, isso também é fato. Então, a gestante, ela empina muito o bumbum, criando uma hiperlordose, e isso causa muita dor, muito desconforto, porque o peso da barriga, ela cai para frente e elas fazem isso. Então, faz uma curva muito intensa na coluna e isso provoca muita dor. O Pilates, ele trabalha exatamente essa fortaleza, que a gente chama de core, centro de força, que é toda essa parte abdominal que a gente trabalha. Se você fortalece isso, o eixo dela permanece bom tanto quanto para as outras pessoas. Lógico que o Pilates gestacional, ele implica na utilização de alguns acessórios próprios. Se a pessoa já está com uma hiperlordose, uma almofada, menos repetições de exercício, porque o Pilates você trabalha a força do Pilates através de 5 molas de resistência. Então, os exercícios são adaptados ao tipo de pessoa. Por isso que no começo da entrevista, a Patrícia disse que o Pilates ele é personalizado e individualizado. Não importa se você faz com 3 pessoas, que é o número máximo que eu na minha casa aceito. Mas você pode fazer o mesmo exercício que eu, mesma série, só que você pode fazer mais forte ou mais fraco. Então, não há competitividade, há uma compensação. Ele tem toda uma parte psicológica também. E para a gestante, além do Pilates trabalhar essas duas partes, trabalha-se as pernas. As pernas, normalmente, de uma gestante, elas incham, elas perdem o equilíbrio. A gente trabalha muito com exercícios que façam a circulação aumentar para que gere bem-estar. E a massagem gestacional. Massagem gestacional é importantíssima fazer. As minhas massoterapeutas têm curso específico para massagem gestacional, em que elas são trabalhadas de lado, não podem ficar com a barriga deitada, elas têm que trabalhar de lado, com uma postura de pernas, mais ou menos uma posição fetal, para que você trabalhe exatamente os próprios músculos da coluna que ficam extremamente rígidos, enrijecidos por causa do peso da barriga. Então, com isso, você vai trabalhando e trabalhando a circulação através da drenagem linfática. Então, assim, eu tenho muitas gestantes que começaram comigo antes de ter ideia de ficar gestante, que fez Pilates até o final, e tenho muitas que começaram a fazer a gestação, começaram a fazer o Pilates gestacional quando já grávidas. O que eu indico é que eu preciso sempre, eu acho que é necessário, independente de mim ou qualquer outra pessoa que faça, ir ao médico, lógico, dentro do pré-natal, saber se já está autorizado. E nós pegamos gestantes a partir do primeiro trimestre de gestação completo com autorização médica, porque ninguém melhor que o médico para saber o que ela pode fazer. Quais são as consequências para a criança? Para a criança é uma maravilha. Primeiro que a criança se alimenta do ventre da mãe e ela vai ganhando, ela vai perdendo espaço a cada mês. Quando você trabalha a região muscular, você fortalece essa região e a criança cria mais espaço para ela se movimentar e se desenvolver. Fora a respiração. O Pilates ele tem uma respiração muito própria. Nós falamos assim, gostaria até de voltar em relação à respiração. Não, pode voltar. O que acontece? Normalmente as pessoas têm a chamada respiração rasa, que é a gente respira até aqui. No Pilates, ou mesmo na yoga, a gente respira 3 partes. A gente tem que inspirar pelo nariz e levar até o umbigo, empurrando o diafragma para a barriga. A diferença do Pilates com o yoga é que no yoga a gente inspira e expira pelo nariz, e no Pilates não. A gente inspira pelo nariz e solta a força pela boca, porque é quando você faz o movimento de força. Então, é a explosão do movimento pela respiração. Então, com a respiração, você aumenta a oxigenação cerebral e a oxigenação do próprio ventre. Então, a criança, ela tende a se alimentar muito melhor durante a gestação. Que bom. Vamos mostrar mais algumas fotos do Santo Corpo, para depois voltar com esse tema. Essa é a nossa sala de Pilates, uma parte dela. Esses são os chamados trapézios, em que fazemos alguns exercícios neles. Embaixo temos os bozus, os rolos, as bolas, que são todos os acessórios em que a gente pode auxiliar a aula de Pilates com esses acessórios estranhíssimos, mas extremamente eficientes. Aquelas bolas lá, para que são?
Aquelas bolas servem tanto para equilíbrio, como para força muscular do períneo, até para você fazer prancha. Esses são os reformers. Eles são também, eles têm uma outra linha de exercícios. Eles são exercícios fortes. Não sei se dá para ver no último reformer do lado. Lá no final. Isso. À esquerda. Da esquerda você tem as molas. E essas molas que trabalham a força do exercício. Ó, nós podemos ver as molas amarela, vermelha, verde, azul. É onde você determina o quanto forte fica o exercício. Vamos mais um. Aí outro. Uma outro visão ângulo. geral. Nós temos os pesos, ou seja, não importa qual a idade ou o interesse da pessoa. Ela pode fazer um pilates leve até um pilates fitness, que é um pilates intenso, bem mais forte. A gente trabalha com TRX, que é aquela faixa amarela e preta, para auxiliar as aulas, que já entra no Pilates Fitness, é uma modalidade mais forte do Pilates. E todos aqueles acessórios ali da estante, eles são utilizados para vários problemas ou para intensificar a atividade. Pessoa que tem problemas ortopédicos, o Pilates é bom? Muito bom, principalmente para reabilitação, principalmente se ele for atrelado à fisioterapia. Ele traz muito resultado para todas as pessoas. Mais uma visão geral do primeiro estúdio, que na verdade são 2 estúdios. A gente tem 84 metros quadrados de aparelhos de pilates. 100 metros quadrados é tudo, né? Sim, não, nós temos uma outra parte que ainda nós não vimos nenhuma foto dele. Aí, nós temos esses são outros aparelhos, são as chamadas chairs ou cadeiras, em que você faz outras extensões, principalmente exercícios de muito equilíbrio, muita força. Mais ao fundo nós temos os barris, que também são feitos muito inclusive para trabalhar a parte abdominal. E no fundo nós temos o All Unit, que também ele é bastante intenso e as pessoas que estão mais avançadas trabalham nele. O importante é a gente adaptar cada necessidade do aluno a cada aparelho. Nós temos muitos aparelhos, todos com uma manutenção perfeita, porque eles precisam de manutenção assídua. E Qual foi o investimento que você fez no Santo Corpo? De aparelhos? Não, investimento geral. Você reformou a casa e teve que... Olha, Patrícia, eu sou franca para você, eu demorei 5 anos para chegar nesse patamar. Então eu fui crescendo aos poucos, eu acho que isso que é importante dizer. Você tem concorrentes? Claro, sempre. Todos temos. Mas eu demorei 5 anos para chegar nesse patamar, porque ao contrário de muitos estúdios ou muitas academias ou centros de bem-estar e saúde pela qual nós somos conhecidos, você tem que ir muito devagar, porque trabalhar com saúde é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, muito delicada. Você precisa saber muito bem o seu público, conhecer muito bem os seus limites, principalmente. Então eu sempre trabalhei com muita calma. Ano a ano eu fui investindo no meu serviço, no meu trabalho. Hoje, com 7 anos de casa, pode ser que ela é completa. O ano passado nós abrimos a última etapa, que foi o Centro Funcional Intensivo de Força, que é um centro funcional de aparelhos aeróbios, de força, musculação. Então, assim, são 7 anos investindo e continuando a investir. Voltando à mulher, para o pós-parto, é muito útil ou não? Muito útil, do mesmo jeito que para o pré. Por quê? Você vai trabalhar de novo a parte abdominal, que fica flácida. Então, o que acontece? O Pilates, antes de tudo, como eu disse, é core. Ou seja, é necessário você engolir a barriga, o que a gente diz de grudar o umbigo lá na costela. Então você trabalha esse movimento de abdominal. Então isso fortalece o abdômen como um todo. E que mais? A parte de períneo, a parte de interno de coxa e, de novo, o levantamento da postura. Tem muitas pessoas que dizem o Pilates faz crescer? Faz crescer, mas por quê? Né? Aquela coisa, a gente vai ficando mais cansado, vai fazendo, mas o Pilates ele vai te levantando, vai puxando você, e quando você vê, você cresceu mesmo. A partir o pós-parto, a partir de quantos meses depois da gravidez? Normalmente a partir de 2 meses ou diante autorização médica. Antes de 2 meses eu só aceito com autorização. Para quem o Pilates não é adequado? Olha, é difícil dizer. O Pilates só não é adequado se a pessoa tem um problema. Por exemplo,
uma hérnia de disco, uma hérnia de coluna. Se você tiver no momento inflamado, no momento infeccionado, que você está fazendo uso de analgésicos ou de corticoides forte, não é momento de mexer. Em todo momento que o corpo estiver altamente debilitado, com uma infecção, até uma gripe, uma inflamação, o meu entender é que nesse momento você precisa resguardar o seu corpo. Você vai ter meses, anos, a eternidade para fazer exercícios. Então, eu sou muito a favor do não radicalismo. Se você, mesmo tenho alunos, eu estou gripado, hoje você não vai fazer. Porque vai demandar de um uso metabólico maior, que o corpo está precisando se resguardar para ficar saudável. Então não é um dia que você não vai fazer que você vai ficar ruim no dia seguinte, vai perder sua barriguinha, vai perder seu braço de Madonna. Não é isso. Mas eu acho que a pessoa precisa ter noção do seu corpo. Quando ela não está se sentindo bem, ela não pode fazer nenhum exercício. Quem tem Alzheimer? Ah, maravilhoso. É? Pois é, nós não temos pesquisas fortes feitas no Brasil em relação aos pacientes de Alzheimer. Nós temos muitas pesquisas americanas, que aonde fica o maior número de pacientes com Alzheimer é os Estados Unidos, e eles têm muitas pesquisas em relação a isso. O que acontece no Alzheimer? A perda cognitiva das situações físicas, ou seja, equilíbrio, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, ela é perdida com Alzheimer aos poucos. Com o Pilates, você mantém que a pessoa continue com os seus movimentos, porque o Alzheimer não tem cura, mas ele tem prevenção e manutenção do avanço dos sintomas. Então, quando você trabalha esses sintomas, por exemplo, equilíbrio, a respiração vai oxigenar melhor o cérebro, a concentração na contagem, você vai trabalhar com a memória, né? Você pedir que a pessoa repita os mesmos números que você e faça a contagem dos seus próprios exercícios. Então isso tudo, ela leva a pessoa a uma atividade física saudável. Então assim, existe esse estudo nos Estados Unidos, e que foi feito com um enorme número de pessoas portadoras de Alzheimer, em que metade delas, sim, que faziam uma atividade física, mesmo que pequena, tiveram um avanço muito menor nos sintomas daquelas que se mantiveram sedentárias apenas com prescrição de medicamentos. Você tem algum cliente com Alzheimer? Não, eu tenho 2 clientes, eu já tive uma cliente com Alzheimer, sim. Ela estava tendo um ótimo retorno, mas a família não estava com disponibilidade de levá-la e de trazê-la. Então, ela foi para um local continuando Pilates, mas não mais na minha casa. Eu tenho também bastante pacientes pós-AVCs, né, pós-acidentes vasculares, derrames, e que a gente tem um crescimento de atividade, de força da pessoa e de autoestima, principalmente, muito melhor. Até porque existe um estudo nos Estados Unidos, eles e os seus estudos, em que determina uma coisa muito interessante, a autoestima e o olhar no horizonte. O Pilates, normalmente, depois de uma certa idade, no estresse, os problemas da nossa vida, a gente começa a andar com os ombros arcados, né? O que a gente chama de chakra cardíaco, a parte torácica fechada, e você olha diretamente ao chão. E o Pilates, demonstrando isso daqui, elevando o seu olhar para o horizonte e permitindo que a luz entre e você olhe no horizonte, traz a sensação de autoestima. Então melhora muito, principalmente as mulheres sedentárias, que passam a se olhar de uma outra forma. A sua clientela está entre que idade? Eu tenho uma clientela entre 12 e 18 e depois de 30 a 87. Bem, então o nosso programa está chegando ao final, são 16 horas e 50 minutos. Agora você dá o seu telefone, okay, e o endereço da clínica, tá bem, e também o site da clínica. Tá bem, muito obrigada pela oportunidade. Nosso telefone é 11, desculpa, estamos em São Paulo, 11 3051 3829. Repete de novo devagar. 11 3051 3829. O nosso site www.santocorpo.com.br. E nós estamos na rua Groenlândia, 406, Jardim América. Próximo da Pan-Americana de Arte. Isso, não é isso? Exatamente. Do lado esquerdo de quem vai subindo para a Avenida Luiz Antônio.
Exatamente. Bem, nós tivemos o prazer hoje de conversar com a Priscila Guimarães, que sabe tudo sobre mente e corpo e que deu uma aula aqui para as pessoas que precisam melhorar o seu desempenho, a sua autoestima e o seu corpo. Se você tem alguma dúvida, veja depois do on demand desse programa ou então procure o Santo Corpo, onde a Priscila Guimarães vai analisar o seu caso em particular e vai prescrever o que for fundamental para o seu tratamento. Cada caso é um caso, não há um caso só. Muito obrigado, nós voltamos com Visão Plural na próxima terça-feira, às 16 horas. Agora, Ao TV Mulher com a Mona. Muito obrigado.